Olá pessoal, tudo bem? Pessoal aí do oitavo ano. Bom, desde o nosso início aqui em agosto, nós estamos falando dessas características da música, da arte clássica, da arte romântica, né? Vocês que estão no oitavo ano já entendem, né, que a arte ela tem um nível de profundidade que leva as pessoas a entenderem por que ela existe, qual é o objetivo da arte para a sociedade. Então nós vamos ver hoje mais uma dessas características, que é a questão da música, e principalmente a música clássica, que é uma música de difícil aceitação, não é uma música fácil de fácil interpretação, mas ela é uma música considerada uma música de elite, uma música que precisa de um gosto apurado, refinado, mas ela também é muito agradável aos ouvidos, tanto que os médicos, né, os pediatras aconselham aos pais colocar música clássica para os bebezinhos ouvir, porque ela é uma música que acalma, ela é uma música muito harmoniosa aos ouvidos, né? Ela traz uma sonoridade, ela traz uma tranquilidade por causa da própria construção sonora. A colocação das notas musicais traz essa qualidade sonora aos ouvidos. Então, por isso que é importante a gente conhecer a música clássica como um todo. Quando ela surgiu, a forma que ela surgiu, como ela foi evoluindo, né? Como esses instrumentos vão casando para chegar na estrutura de uma orquestra, de uma ópera. A ópera não, nem tanto porque tem pessoas cantando e tem gente que não gosta. Mas nós não estamos aqui, nesse momento, para discutir o gosto, discutir se vale a pena ouvir. Não, eu quero que vocês parem um pouquinho, prestem atenção na importância da gente saber, olha, se você tem hoje música eletrônica, se você tem hoje uma guitarra que toca numa música de rock que você gosta, mas essa música surgiu, esse instrumento passou por uma evolução, mas ele vem lá atrás. Tudo começa com a música clássica, a música erudita, a música de câmara, a música onde ela é feita a partir da colocação exata de cada nota, e não simplesmente um monte de notas musicais jogadas numa partitura. Entendeu? Então vamos conhecer esse universo. Então vamos lá, olha. Uma orquestra. Então eu coloquei aqui duas imagens, uma orquestra grande e uma orquestra menor. Porque até nisso, orquestras sinfônicas ou filarmônicas, né, tem de vários tipos. Aqui a gente está vendo dois exemplos. Então nós temos aqui uma orquestra sinfônica e aqui em cima nós temos uma orquestra de câmara, que depois nós vamos ver a diferença de cada uma delas. Então vamos lá. Primeiro, nós temos a orquestra sinfônica, que é essa de baixo, ou também chamada de filarmônica. Qual a diferença entre elas? Primeiro, a sinfônica é aquela que é mantida com verba pública, ela é mantida pelo poder público. Então tem o governo da cidade de Goiânia, a prefeitura de Goiânia. Temos o governo do estado de Goiás, a Secretaria da Cultura. E temos o governo federal, o Ministério da Cultura. Estes órgãos que são públicos, que são administrados pelo poder público, pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente, os seus secretariados, estes órgãos públicos podem financiar orquestras sinfônicas. Então, a Orquestra Sinfônica de Goiás vai se apresentar no Parque Flamboyant. Então, quem mantém, quem leva, quem paga os músicos e tal, é o poder público. É, por exemplo, a Secretaria Estadual da Cultura. Para você entrar, você tem que ser músico, tem que fazer um concurso, então tem todas essas questões. Quando a gente fala de filarmônica, então a orquestra sinfônica é o poder público. Agora, a filarmônica, fala assim, a Filarmônica de Goiás vai tocar. A filarmônica ela é mantida pela iniciativa privada. Geralmente é uma escola de música,
uma empresa de determinada área que banca, né, esses músicos, que assalariam esses músicos. Então você tem que lembrar que uma orquestra sinfônica, quem paga ela é o poder público, e a filarmônica é a iniciativa privada, é uma empresa. Ele é funcionário de uma empresa que banca esse trabalho, tá? Isso são para orquestras sinfônicas. As sinfônicas e as filarmônicas geralmente têm até 100 músicos ou até mais, dependendo do evento que vai ser feito. Então, é orquestra grande, com muitos conjuntos de instrumentos. Agora, nós temos a orquestra de câmara, que é essa de cima aqui. Tá todo mundo de jeans, tá vendo aqui? Ela é pequenininha. A orquestra de câmara geralmente são poucos instrumentistas ou musicista, tanto faz o nome, você vai encontrar em alguns livros, em alguns locais, os instrumentistas, outros traz a palavra musicista, mas todos trabalham nas orquestras, nas sinfônicas, nas filarmônicas e etc. Você pode ser músico de uma sinfônica e também, às vezes, fazer uma apresentação de câmara. Por que chama interpretação de câmara? Porque geralmente elas são executadas em espaços menores, né? Por exemplo, vai ter um culto normal lá da sua igreja e tem 50, 60 membros. Ah, vamos convidar uma orquestra de câmara. E vem 8 pessoas, né? Igual tá aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 9 pessoas, 10 pessoas. É um grupo pequeno e faz uma apresentação. Por exemplo, a banda da Polícia Militar. Geralmente é um grupo grande, mas quando eles vão participar de algum evento em alguma escola, vai um grupinho pequeno que senta e faz uma apresentação de câmera, porque são poucos músicos ali reunidos e geralmente um ou dois instrumentos do conjunto de instrumentos, porque toda sinfônica ou filarmônica ou orquestra de câmara, que seja, tem que ter os 4 grupos de instrumentos, que a gente vai ver daqui a pouco na próxima imagem. Na câmara, aqui no grupo de câmara, a orquestra de câmara ou na orquestra sinfônica, ambas, tá? Tanto aqui quanto aqui, usa sempre partitura. Olha, tá aqui a partitura, bem aqui, esse caderninho com as notas, é essa que eu mostrei aqui no início da imagem. Ó, cadê? Aqui, ó, aqui é uma partitura. Então, os músicos têm que aprender a ler estes símbolos, tem que saber ler essas notas, né? Então, a partitura é elemento essencial no desenvolvimento da arte da música clássica. E agora a gente vai ver então os instrumentos, que eu coloquei aqui algumas imagens para vocês e tal. Primeira coisa que eu já quero falar é que o piano não faz parte do grupo dos instrumentos musicais. Você vai falar, mas toda vez que eu assisto, que eu vejo na televisão regular, tem um piano lá no meio daquela orquestra toda. Tem, porque o piano geralmente ele é para complementar. Ele não faz parte do grupo de estudo, ele não faz parte da estrutura de uma orquestra sinfônica. Tanto que o piano ele é um instrumento multifuncional dentro desse grupo. Porque o piano ele tem cordas, elas ficam aqui internas. O piano ele tem teclas de madeiras, ele tem elementos de percussão, então ele tem todo um conjunto que os outros têm, então ele não se enquadra em um dos 4. Então ele é como se fosse o convidado especial, participação especial ou piano, tá? Então nós vamos ver aqui, olha, as orquestras sinfônicas, elas são compostas de 4 grupos de instrumentos. Os instrumentos de corda, no caso, violino, violoncelo, os instrumentos de madeira, que é, no caso, os instrumentos que tocam como o tambor, o bumbo, né, que são os instrumentos de madeira, os metais, que é corneta, trompete, trombone, sax, e os de percussão, pandeiro, xilofone, tá? São os de percussão. Então esse é o conjunto
de todos os elementos que vão compor uma orquestra sinfônica, ou uma orquestra filarmônica, ou uma orquestra de câmara. Tá? Basicamente, quando a gente conhece essa estrutura, ela vai servir para todos os outros trabalhos. Ela vai estar na ópera, ela vai estar nas operetas, ela vai estar nas apresentações de teatro. Então, finalizando isso daí, a gente chega para a gente poder entender de onde veio toda essa origem da música barroca, que é lá dos séculos XVI, XVII, século XVIII, surgiu na Europa. E a característica da música barroca foi aprimorar tudo que existia antes, da Idade Antiga, da Idade Média, para chegar na música clássica do século XIX e da música nossa do século XX. É a música barroca que vai fazer isso. Então, a música barroca, ela veio para aprimorar a escrita musical, o sentido e a sonoridade das notas. A música barroca, ela vem fazer esse desenvolvimento de todos os gêneros musicais, inclusive da ópera. Então, ela trouxe uma roupagem nova, instrumentos novos, um estudo, né, de harmonizar as notas musicais nas partituras. Quem fez isso tudo foi a música barroca, já lá nos séculos XVI, XVII. Então é essa separação. Tem a música antes da música barroca e o que veio depois, que é esse aprimoramento. Beleza? Então aqui a gente vai começar a entender porque nas próximas aulas a gente vai ver como essa música, esse estilo como o barroco, a ópera, a música clássica, influenciou a música do século XX. A brasilidade nossa, a música que foi tocada ao longo do século XX, o jazz, o rock e a música, todas têm características e instrumentos que vieram desse período. Beleza? Continue estudando, continue dando uma olhada, tem atividades para ser feita lá da unidade e do tema. Fiquem com Deus, até qualquer hora.